você se envolveu com esporte? Eu comecei no esporte, no basquete, principalmente por influência do meu irmão, Felipe, né? E eu, quando eu fui crescendo e já vi ele jogar e tal, não sei o quê, eu fui pegando gosto pela coisa, né? Eu ia lá assistir os jogos deles, os treinos, enfim. E daí, assim, em casa tinha bola de basquete, enfim, eu brincava com a bola já desde pequeno em casa. Aí, quando dava para ir lá no clube, eu ia lá, por mais que ainda não tinha treinamentos, eu gostava de ir na quadra de basquete e ficar jogando a bola pro alto. Então, que assim, eu podia passar horas e dias. No fim de semana eu ia pro Paulistano, tipo 7, 8 da manhã. Meus pais me deixavam lá no ginásio e eu ficava até o fim do dia lá. Eu não parava nem para almoçar. Então, assim, aí a molecada mais velha vinha, queria jogar, e eu ficava lá pentelhando, atrapalhando, não deixava ninguém jogar, não queria que eu jogasse porque eu era muito pequeno, mas eu queria me meter já com o pessoal mais velho para brincar. E como é que foi sua passagem, Marcelo, de como jogador de clube e tal, para o próximo passo virando profissional, entrando nessa alta performance? Lógico, eu destaquei nas categorias de base, fui chamado para algumas seleções de base, mas acabei sendo cortado, enfim, nunca participei de nenhuma seleção de base. E isso sempre me deixou um pouco, não receoso, mas assim, muito mordido, sabe? Porque eu achava que muitas vezes eu merecia e acabava sendo deixado de lado. E eu sempre que falei, não, eu preciso me provar que realmente, assim, essas pessoas estão erradas e que, tipo assim, não estão me dando a oportunidade que eu mereço. Eu tive que, tipo, passar por barreiras muito mais difíceis, né? Eu vou ultrapassar obstáculos e eu consegui chegar na seleção brasileira através de muito esforço, né? Eu conquistei meu espaço pouco a pouco. Não foram jogadores que já chegaram, como no caso deles, com um status diferenciado, né? Eu tive que ganhar o meu espaço, eu tive que chegar pelas beiradas. A gente vai falar muito sobre isso, a importância da prática, que não importa o quão talentoso você é para chegar no nível de alta performance, a importância disso de não desistir, da persistência, saber lidar para ter um sucesso, tem que passar por adversidades, por erros. O que te motivava isso a não desistir? Você acreditar no seu potencial, você saber que assim, você tem aquilo, what it takes para você chegar em onde você quer chegar. Você ter sonhos, mas você saber botar objetivos a curto prazo para você conseguir lá na frente chegar nos seus objetivos, né? Porque não adianta você só sonhar, eu quero ser um jogador da NBA, se você não faz nada, se você não treina, se você não é capaz de tipo, ultrapassar esses problemas que você enfrenta durante a sua carreira, né? Que são muitos, não são, acontece, não digo que diariamente, mas na sua profissão, na nossa profissão do esporte, a gente tem desgostos e acontecem. Às vezes você tem uma mudança de técnico, um técnico não gosta tanto de você, ou ele prefere jogar de outra maneira, ou você está num time que está vindo de muitas derrotas seguidas e isso afeta a sua confiança, você pode ser trocado, cortado, existe uma certa insegurança, você joga, dependendo do time que você joga, você tem uma certa pressão de ganhar sempre, você perde um jogo e já começa um zum, enfim, você tem essa própria pressão em cima de você, porque assim, você chegar num certo nível, lógico, é muito difícil já, mas você conseguir se manter naquele nível ou conseguir ir subindo pouco a pouco, você tem que trabalhar muito mais do que você trabalhou até então. Então, assim, é um trabalho que não para nunca. Hoje eu tenho 37 anos, eu continuo sendo, assim, eu continuo tendo sucesso, porque, assim, eu não fico contente pelo que eu já fiz. Eu sei que tudo que eu já fiz está no passado. Se eu não continuar fazendo as mesmas coisas que eu fiz, ou mais, porque eu estou mais velho, eu já não tenho as mesmas pernas. Lógico, eu tenho muito mais experiência, minha cabeça funciona muito melhor do que funcionava antes. Mas, assim, se eu não trabalhar extra para poder conseguir chegar nos meus objetivos, eu vou ficar para trás. Porque, assim, lógico, eu tenho que me cuidar muito mais, é o que você falou, da alimentação, eu faço coaching, o descanso é importante, bebida alcoólica, enfim, as noites de sono, todos os fatores extra-quadra são muito importantes para o seu desempenho. A gente, lógico, que não é um esporte individual, que, lógico, qualquer coisa tipo, influencia, mas um esporte coletivo, para o seu rendimento individual dentro do coletivo, é super importante você estar bem em todos esses aspectos. Então, eu acho que você, assim, quanto mais passa o tempo, você tem que continuar, você tem na mesma dedicação. Todo mundo fala, depois de velho, você
você já tem as manias, você não muda, você não aprende. Isso é mentira. Tanto é que, assim, os velhos que não querem aprender, com 31, 32, 33, vão ficando de lado, vão ficando para trás. É um desafio que eu diariamente me ponho, entendeu? Eu falo assim, eu quero continuar, assim, eu acho que eu tô bem, eu me cuido o máximo, cada vez eu me cuido mais para poder ter uma carreira mais longa. Então, assim, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim. É um esforço diário que você tem que ter e, assim, e a recompensa vem com esse trabalho, né? Você tem algum técnico que você teve e que aquele que falava alguma coisa conseguia tirar o melhor de você? Muitas vezes a gente cria uma distância entre o técnico e o jogador, mas eu acho que tem que existir um relacionamento saudável, né, para você ter sucesso, principalmente na minha função, né, como capitão, como armador, né, que é como se fosse o cérebro do time na quadra no basquete. A gente tem que ter uma cumplicidade, e só que assim, a cumplicidade não significa que eu tenho um bom relacionamento com ele, e ele, para mim, ele amacia, ele fala, não, ele não, a gente, justamente, ele me aperta um máximo, ele sabe o quanto ele pode tirar de mim, e assim, ele confia em mim, só que ele também, na hora que tem que dar uma bronca, eu sou o primeiro que eu vou tomar, entendeu? Então, eu acho que isso faz com que exista essa cumplicidade entre nós. Podem passar a mesma mensagem de maneiras diferentes. Um grita mais, o outro é mais calmo, o outro é mais didático, o outro é mais emocional, ele quer tipo motivacional. Então, você tem que saber que tipo de mensagem que esse técnico está querendo te dar, né? Porque, às vezes, muito jogador responde no grito, outro jogador, quando você dá um grito, ele se encolhe e você acaba meio que perdendo ele, porque ele fica com medo, né? Fica na defensiva e não consegue responder dessa maneira. Então, acho que os jogadores, de maneira geral, eles têm que ter essa capacidade de se adaptar, né? Ao tipo de treinador que eles têm e saber que, no fundo, o técnico quer fazer aquilo que é o melhor para o time. Independente de ele se gritar mais com um, com o outro, você assim, não pode levar nada pro lado pessoal. No fim das contas, assim, perfeito. O técnico quer ganhar tanto quanto o jogador. Você é um armador, como você disse, que o armador é o grande estrategista, né? Que chama e, ao mesmo tempo, você é muito rápido. Os seus jogos, como você lê as oportunidades de jogo e saber ou quando você entra ou quando puxa a jogada, ter essa sensibilidade e, além disso, como capitão. Acho que a principal virtude do capitão é você ser um líder, por exemplo. E isso faz com que você seja, acho que o capitão, que você ganhe o respeito das pessoas. Então a gente tem que ser uma voz ativa na quadra, tem que ser um jogador que seja comunicativo, que tenha a experiência, que quando eu falo os outros escutem, que sabe escutar também. Eu acho impressionante essa diversidade. Brasil, Europa e NBA. Lugares, principalmente o NBA, completamente distintos. Qual a sua estratégia quando você chega num novo time? Qual é o seu processo de conquista da sua posição, dos jogadores? Você nunca vai fugir muito a sua essência, né? Se você está indo para algum lugar é porque eles querem que você jogue daquela maneira que você jogou até do jeito que você, no clube que você estava antes. Por exemplo, quando eu cheguei na NBA, por exemplo, lá em Los Angeles, eu tive que ganhar esse meu espaço, né? Kobe Bryant, que era, acho que o único jogador que me conhecia melhor, porque já tinha jogado contra ele, contra a seleção americana, acho que duas vezes já, era o jogador que talvez me conhecesse melhor. Mas os outros jogadores muito jovens, recém-saídos de universidade, que a única coisa que eles conhecem é o basquete da NBA. Então, assim, eu tive que meio que me provar, né? Ganhar o meu espaço, mostrar que o meu valor, às vezes, não era tipo, a mesma característica que eles tinham, tipo de o atleticismo, a velocidade, o salto, que eu tinha outras virtudes muito melhores, a experiência, a visão de jogo, um aspecto coletivo de fazer eles melhores e não só fazer com que eles dependessem da sua individualidade, né? Que eu podia botar eles em situações boas de arremesso que anteriormente, talvez com outros armadores, eles não tivessem, porque eram armadores mais anotadores. Enfim, isso você ganha respeito. Fala, pô, esse cara aí vai me passar a bola. Eu quero que esse cara esteja na quadra comigo. Foi assim que eu ganhei, acho que muito do meu espaço, né? Jogadores que gostavam de estar ao meu lado, porque eu fazia com que o time jogasse de uma maneira diferente. Era um basquete mais coletivo, mais vistoso. Eu acho que você nunca pode fugir muito da sua essência. Você, lógico, pode se adaptar. Às vezes você tem um time com mais jogadores que são protagonistas e você saber, tipo, usar as suas melhores virtudes, mas também saber dividir, né? Às vezes você tem um papel mais protagonista, às vezes você tem um papel mais secundário, mas você tem que saber outra vez, né? Se adaptar a cada equipe que você joga e saber, tipo, encaixar
em times diferentes. Como é que é seu relacionamento com a torcida? Como é que você lida com isso? Eu gosto. Eu gosto porque motiva, né? É mais um outro ingrediente que faz você querer desempenhar bem, né? Você, às vezes, os caras gritam, xingam, não sei o quê, aí às vezes você tem uma reação na quadra que reclama de um árbitro, ou você tem um pequeno atrito com o jogador do outro time, a torcida cai em cima de você, enfim. E isso, lógico, tem quadras aqui que são quentes, o público é caloroso e que isso faz com que seja outro ingrediente que te motive, né? Mas eu sempre gostei muito de jogar fora, né? E quando a torcida é a favor, obviamente, você cresce, né? Principalmente quando você está num momento bom dentro do jogo, você vê que a torcida vem junto e isso, lógico, que é um dos pilares que ajuda a gente, historicamente, né? Ou qualquer time, ter realmente resultados melhores dentro de casa do que fora de casa. E, Marcelinho, o que você diria para um jovem atleta? Acho que o mais importante é ter essa resiliência, né? Você ter essa capacidade de aguentar os baques que a vida vai te dar, que o esporte vai te dar, e você não desistir, que você tenha essa persistência, que você tenha essa perseverança de conseguir ir atrás dos seus objetivos e não deixar com que os contratempos atrapalhem esse seu caminho, né? Esse seu sonho. Então, isso é primordial. Vão existir muitos problemas e muitos contratempos durante a sua trajetória, seja ela qual for. E eu acho que isso não só para o basquete, para o esporte, mas para qualquer rumo que você queira tomar na sua vida, né? Devo muito ao esporte. Desde que, principalmente, eu saí do Brasil e eu vim para cá morar sozinho, assim, os valores que o esporte me trouxe, as experiências de vida, acho que são, assim, lógico que a gente vai lembrar dos títulos, de muitos companheiros de time, de técnicos, de momentos, mas acho que, assim, as experiências de vida que o esporte me proporcionou são, com certeza, acho que o maior presente que eu possa ter e possa dividir isso com meus filhos, né? Acho que isso aí, para mim, é o máximo.